Olá, pessoas! Como que estão as coisas? Espero que muito bem. Bom, então agora vamos começar a análise combinatória. E todo o conteúdo de análise combinatória, quando a gente inicia, a gente começa pelo PFC, que é o princípio fundamental da contagem. É literalmente o ato que você tem de contar todas as possibilidades, né? Todas as maneiras possíveis que algo tem de acontecer. Bom, matematicamente falando, o que seria o princípio fundamental da contagem? Ele é utilizado em eventos compostos por duas ou mais etapas sucessivas e independentes. O que quer dizer isso? Você vai ter os eventos, e como que serão esses eventos? Eles vão ter duas etapas ou mais, uma atrás da outra. E a da frente não depende da de trás ou vice-versa. Exemplo. Suponhamos que uma pessoa ela tenha lá 4 camisetas, 2 bermudas e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderia se vestir, sabendo que ela vai trajar uma peça dentre cada uma dessas daqui, ó. Então, uma camiseta, uma bermuda e 2 pares de sapato. Bom, assim como eu fiz em vídeos anteriores, o interessante é você pensar, né, no uso de cada uma dessas coisas como um tracinho. Ó, então, você tem que usar uma camiseta e você tem que usar uma bermuda e um par de sapatos. E aí a gente vai substituindo mediante as possibilidades que cada um tem para você. Então, ó, note aqui o seguinte. Isso aqui são eventos que são compostos por duas ou mais etapas sucessivas. Ó. O que seriam essas duas ou mais etapas? Pelo menos usar uma camiseta e uma bermuda. Porque vamos supor que fosse assim, ele tem 4 camisetas. De quantas maneiras diferentes ele pode usar uma camiseta? 4. Se ele tem 4 camisetas, ele tem 4 opções. E aí você começa a combinar essas opções de camisetas com bermudas e depois sapatos e depois outras vestimentas que aparecerem no seu exercício. Então, duas ou mais etapas é justamente para que haja essa multiplicação entre uma e outra. E elas têm que ser sucessivas. De fato, elas são sucessivas. Ó, você vai usar a camiseta e a bermuda e o par de sapato. E independentes. O fato de você usar essa bermuda não depende de qual camiseta você usou. O fato de você usar esse par de sapatos independe da camiseta e da bermuda que você usou. E a bermuda que você vai usar não tem nada a ver, independe com o par de sapatos que você vai usar. Ou seja, são eventos independentes. Então, o que acontece? Ó, você tem aí 4 opções de camisetas e 2 opções de bermuda e 2 opções de par de sapatos. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, existem 16 maneiras diferentes de uma pessoa combinar essas 3 vestimentas, né? Sendo uma camiseta, uma bermuda e um par de sapato. O princípio fundamental da contagem, ele permite também que você possa resolver esse tipo de exercício utilizando o que a gente chama de método da árvore, né? Que é a ramificação das possibilidades. O que seria isso? Seria o seguinte, ó, vamos batizar aqui de camiseta 1, camiseta 2, camiseta 3 e camiseta 4. Beleza, aí o que vai acontecer? Ó, essa camiseta 1, eu teria aí 2 opções para ela. Bermuda 1 e bermuda 2. Só que essas opções aqui, ó, também são válidas se você usar na camiseta 2, na camiseta 3 e na camiseta 4. Não obstante disso, o que acontece? Essa bermuda 1, ela pode ser combinada também com, sei lá, o par de sapato 1 ou 2. Vamos chamar de S1 e S2, tá? S1 e S2. E essa possibilidade aqui, ó, também poderia ser empregada na bermuda 2. Aqui também, no caso de você usar a camiseta 2. Ó, bermuda 1 aqui, bermuda 2. Ou seja, eu estou colocando todas as possibilidades dentre todas as possibilidades. Ó, esse é o método da árvore. Tá vendo? Vou diminuir aqui um pouquinho para que você possa ver tudo em uma tela só. Olha lá. Então, você literalmente vai colocando todas as formas possíveis ramificadas. Ó. Então, olha aqui, ó, a camiseta 1. Você pode combinar com a bermuda 1, sapato 1 ou camiseta 1, bermuda 1, sapato 2. Camiseta 1, bermuda 2, sapato 1. Camiseta 1, bermuda 2, sapato 2. E assim com todas as camisetas, dentre todas as bermudas e todos os sapatos. Aí, a quantidade de elementos ao final da sua árvore tem que coincidir com isso aqui, ó.
Porque se você contar todos, vai dar exatamente a quantidade, né, de maneiras diferentes de você utilizar um de cada uma dessas três vestimentas. Olha lá, de fato, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, esse aqui é o método da árvore. É claro que quanto maior a quantidade de roupas, objetos, etc., que você for usar, mais inviável vai ser você utilizar esse método. Porque isso aqui cresce rapidamente, né? Ele literalmente vai crescendo em potências de 2. E não é muito legal. Pode crescer também em potências de 3, de 4, depende de quantas coisas você tem para cada uma. Então, crescimento exponencial é um pouco rápido, né? Agora, qualquer um desses métodos aqui, ó, de você trabalhar com ramificação, pode ser substituído por isso aqui, que é o princípio multiplicativo dentro do princípio fundamental da contagem, tá certo? Bom, um outro exemplo clássico do PFC, porque assim, existem vários exercícios que são clássicos. Eu vou tentar fazer um de cada aqui para vocês. Já fiz o de usar roupas, né? Um outro exercício clássico é o das placas. Emplacamento de carros também é muito utilizado aqui dentro. Então, vamos supor que a gente queira emplacar carros, tá? Então, emplacamento. Quais são as regras para esse emplacamento? Vamos colocar aí 3 letras e 4 algarismos. Então, A de algarismo. Ou seja, uma placa padrão, né, de um veículo brasileiro. Por enquanto, né? Enquanto não tem as placas do Mercosul. Bom, aí eu quero saber o seguinte: quantas maneiras diferentes a gente pode emplacar um carro, sabendo que não pode existir a placa de final 0000. Então, não pode ter o 00. Não pode ter 000. 0000. Aí é o seguinte: o que a gente vai fazer? A gente tem que saber, então, quantas letras a gente pode utilizar em cada um desses espaçamentos e quantos algarismos a gente pode utilizar em cada um desses espaçamentos. Bom, então vamos lá. O alfabeto ele tem 26 letras. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Um espaço para uma letra, e outra, e outra, e o primeiro algarismo, o outro, e o outro, e o outro. A maneira como a gente lê é isso aqui, ó. A placa tem essa letra, e esse algarismo. Então, você está lendo uma coisa e outra. Logo, você tem que multiplicar. Então, são 26 opções de letras para cá, 26 para cá e 26 para cá. Algarismos. Bom, algarismos a gente tem de 0 a 9, né? Então, 10 algarismos para cada situação. Tá lá, prontinho. Bom, o exercício acabaria aí se a gente não tivesse essa restrição aqui, ó, não pode ter final 0000. Então, dentre todas as placas possíveis, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquelas placas que eu não posso utilizar. O que seriam essas placas que eu não posso utilizar? Vou até fazer assim. Ó. Então, eu não tenho restrição para letras, então elas continuam aqui aleatoriamente. Como eu estou subtraindo aquilo que eu não quero. O que eu não quero? Isso aqui. Ó. Então, basta eu contar quantas são as placas que têm final 0000. Bom, as letras elas vão se manter, né? Tenho 26 para cada. E aí, como agora eu estou calculando o que eu não quero, o 0 ele é uma opção de algarismo. Então, eu tenho que ter este algarismo em cada uma dessas vagas aqui. Ó. Esse 1 não é o algarismo 1, é o número de opções que eu estou contando. Como o 0 ele é um algarismo a ser utilizado, eu coloco aqui que ele é uma opção a ser utilizada. Vamos supor que o exercício fosse assim, ó, não pode ter 0000 e nem 1111. Aí, ó, aqui eu teria duas opções para coisas que eu não quero, tá? Porque eu não posso ter nem o 0 e nem o 1. Então, isso aqui é sempre o número de opções que eu tenho para utilizar. Não é o algarismo em questão, tá certo? Bom, mas o exercício não é esse, fiz isso aqui só para você entender. Ótimo, então eu tenho que fazer essa conta aqui. Ó. Lógico que 26 vezes 26 vezes 26 é um número muito grande. Então, em qualquer prova de matemática, você poderia deixar sua resposta assim, 26 ao cubo, tá? Aqui é 10.000,
que é 10 vezes 10, que é 100 mil, 10 mil, né? 4 zeros, ó. Menos o 26 ao cubo, que vai resultar aqui, né? Aí a única coisa que dá para você fazer aqui é colocar o 26 ao cubo em evidência, né? Que você não vai fazer essa conta desse jeito, vai. Então, 26 ao cubo em evidência. Aí você teria o quê? 10 mil menos 1, né? Ou você poderia pensar assim também, ó. É como se esse 26 ao cubo fosse um x, então aqui você tem um x. Ou seja, 10.000x menos 1x, 9.999x. Só que o seu x é 26 ao cubo. Mesma coisa. Então, a gente teria essa quantidade possível aí de emplacamentos, né? Sabendo que a placa 0000 não poderia ser utilizada. Vamos fazer de cabeça aqui para ver quanto mais ou menos dá esse número? Ó, 26 ao cubo. 17.576 veículos. É pouco, né? Aí eu multiplico por 9.999, dá 175.742.424 possíveis emplacamentos. A população brasileira é de mais ou menos 210 milhões hoje. Mas a gente também não pode entender que todo mundo tem pelo menos um carro, até porque nessa população contém-se crianças, né? Recém-nascidos, etc. e tal. Então, a gente tem uma quantidade boa de emplacamentos, porém, dependendo de como a população brasileira cresça, vai chegar uma hora que poderia acontecer o quê? A repetição de emplacamentos, né? Porque tem que lembrar que tem muita gente que tem 2, 3 carros, 5. Tem muitas empresas que têm 20, 30 veículos, né? Mas é uma quantidade boa de placas. Tem muita placa aí para a gente poder ainda utilizar. E com essas do Mercosul vai aumentar mais ainda. Bom, então é assim que a gente faz esse tipo de exercício, tá? A gente conta literalmente um por um. E em princípio fundamental da contagem tem muito isso aqui, ó, de tirar o que você não quer. E muitas das vezes tirar o que você não quer é bem mais fácil do que calcular o que você quer, tá? Vai por mim. Bom, vamos a mais um exemplo. Um outro tipo de exercício muito clássico é o de montagem de números. Por exemplo, posso colocar assim, ó, considerando aí um número com 5 algarismos. Se o número vai ter 5 algarismos, então de cara eu já vou colocar aqui, ó, 5 tracinhos para ele. Essa ideia dos tracinhos, gente, ajuda demais, viu? Então, eu tenho 5 opções para essas vagas de algarismos. Bom, primeira pergunta, vamos lá. Quantos são os números possíveis com 5 algarismos de serem montados? Algarismos nós temos de 0 a 10, a 0 a 9. Então, nós temos um total de 10 algarismos. Tá? Tem muita gente que esquece de contar o zero como algarismo. Bom, sendo assim, a princípio, você teria isso aqui, né? 10 opções nas unidades, 10 opções nas dezenas, 10 nas unidades de milhar, nas centenas, perdão, 10 nas unidades de milhar e 10 nas dezenas de milhar. Porém, quando você coloca 10 opções em cada uma dessas vagas, significa que você pode montar esse número aqui. Você também pode montar esse daqui. Ó, deixar um espaçozinho aqui. Você também poderia montar esse, mas você também estaria contando esse aqui, ó, porque você colocou 10 opções aqui no começo. Então, você permitiu usar o zero aqui no começo do número. Ou seja, esse número aqui ele tem 5 algarismos? Não, ele tem 3, porque 0 à esquerda não conta. Então, para o número ter 5 algarismos, você não pode começar com 0. E aí, se você não começa com 0, você tem apenas 9 opções para o começo dele. Ou seja, então seria 90 mil números com 5 algarismos. E faz todo sentido, né? Porque o primeiro número com 5 algarismos é 10 mil. E ele vai até 99.999. Dá um total de 90 mil números. Bom, mas esse tipo de exercício costuma ter restrições. Que tipo de restrições? Tipo assim, ó. Quantos são os números com 5 algarismos? Vamos copiar aqui. De maneira que eles sejam diferentes. Então, 5 algarismos diferentes. Bom, se os números eles terão algarismos diferentes, o que acontece? A gente não pode construir esse aqui, por exemplo, ó, porque ele tem 2 5. Então, a gente não pode repetir o que a gente já usou. Sendo assim, ó, vamos lá. Detalhe,
Em todo tipo de exercício de PFC, você tem que começar pela restrição do exercício. Como assim restrição? A restrição é o número ter 5 algarismos. Então, você tem que começar nessa vaga aqui, ó, porque aqui tem uma restrição, onde você não pode usar o zero. Então, aqui são 9 opções. Bom, eu até vou colocar eles aqui. Ó, 0, 1, 2, 3, todos aqui, ó, até o 9. E vamos lá. Eu já falei com vocês em vídeos anteriores que quando a gente coloca esse número aqui, é porque a gente está mostrando a quantidade de opções, né, que você tem para colocar algum algarismo aqui dentro. Eu não estou usando necessariamente o algarismo 9, não é isso. Bom, então das 9 opções, né, ou seja, dentre essas 9 aqui, ó, eu escolhi alguém e pus lá dentro. Sei lá, vamos supor que eu tenha colocado os 5. Perfeito, então agora eu tenho estas opções, porque o 0 ele passa a ser opção novamente, daqui para frente, correto? Então, quantas opções eu tenho aqui? 9, porque eu não estou usando mais os 5, né? Ó, então, eu passo a ter 9, porque os algarismos são diferentes. Aquele algarismo que eu usei antes, eu não posso usar de novo. Aí, vamos ver, quem que eu tirei agora? Sei lá, usei o 7. E aqui agora eu tenho 8 algarismos, 8 opções. Depois eu vou ter 7 e depois eu vou ter 6. Vai caindo de 1 em 1, né? Vai caindo aí de 1 em 1. Então, 9, 9, 8, 7, 6. Ó. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8, 648. Aí, 648 vezes 42, né? Que é 7 vezes 6. E isso vai dar para a gente aqui, ó, de cabeça, vai ser 648 vezes 42. 27.216 números com 5 algarismos diferentes. Caiu bastante, né? Era 90 mil, é praticamente menos de um terço. Praticamente não, é menos de um terço. Isso aqui vai acontecer, sim, dessa forma. Quanto mais restrições você puder, menor vai ser a quantidade de opções. Esta aqui, ó, é a quantidade de números com 5 algarismos que você tem sem restrição alguma. Então, é o mais geral possível. Então, esse é o maior valor possível. Se você tiver qualquer exercício com números com 5 algarismos, com restrições que der maior do que esse número aqui, então você está errado, você fez alguma coisa errada, certo? Bom, vamos colocar mais um exemplo aqui, números com 5 algarismos diferentes. Vamos colocar o seguinte agora, vou voltar a poder repetir. Então, note assim, que para que os algarismos sejam diferentes, o exercício ele tem que te contar isso, ele tem que te exigir que seja diferente. Então, ele vem e escreve aqui para você. Então, vamos lá, números com 5 algarismos. E qual a restrição? Então, vamos lá, números com 5 algarismos e eu quero que o número seja par. Então, eu quero montar um número par com 5 algarismos. Quantas são as opções? Bom, então, vamos lá, os meus 5 tracinhos de sempre. Aí, ó, a gente tem duas restrições nesse exercício. Porque esse final tem que ser par e o começo não pode ser zero, tá? Eu vou, na verdade, começar com ímpar, depois eu faço de par. Então, aqui tem que ser ímpar e aqui não pode ser zero. Então, vamos lá. Como a gente vai ter final ímpar, eu tenho 5 opções, né? 1, 3, 5, 7 ou 9. Como aqui não pode ser zero, eu tenho 9 opções. E aqui no meio, posso colocar qualquer coisa. 10, 10 e 10. Tá vendo? Bom, então, o que a gente vai ter aqui? 45 mil. Isso é óbvio, né? Porque se a gente tem 90 mil números, metade é par, metade é ímpar. Visto que a gente não pulou nenhum, começamos com 0 e terminamos em final 9, né? Porque foi de 10 mil até 99.999. Então, é claro que a metade é ímpar e a metade é par. Isso é fato. Se eu tivesse colocado aqui par, o que mudaria? Não mudaria muita coisa, não, né? Na verdade, não mudaria nada. A questão... Não mudaria nada, não. Então, seria 45 mil do mesmo jeito. Mas mudaria agora se eu tivesse feito o seguinte, ó. Eu quero um número par com 5 algarismos diferentes.
Aí muda bastante seu exercício. Vou começar com ímpar, que é para que você veja essa diferença. Então, vamos lá. 5 tracinhos. Quais são as restrições? Não pode ter zero no começo e o final tem que ser ímpar. Então, vamos colocar aqui as nossas opções, né? Tá lá, as opções. Vamos começar pela restrição do ímpar, que, ao meu ver, ela é muito mais importante porque você tem 5 opções para isso, né? Aqui você só tem que tirar o zero. Então, eu coloquei um algarismo ímpar lá. Quem? Sei lá, coloquei o 3. Tirei ele aqui das minhas opções. Agora, eu tenho que ir na minha segunda restrição, tá? Na minha segunda restrição, eu tenho 9 opções, porém, somente eu poderia usar 8, porque eu não posso usar o zero. Quem eu usei? Sei lá, o 6. Então, agora eu volto a ter 3, 6, 8 opções novamente, porque o zero ele volta a ser uma opção, né? Então, o 8, depois vem 7, depois vem 6. Ó, 8 vezes 8, 64. 5 vezes 6, 30, vezes 7, 210. Ótimo. Então, 64 vezes 210, ó, fazendo de cabeça aqui. Ó, o que a gente vai ter? 13.440. Veja que agora, por ter muito mais restrições, já ficou bem mais abaixo de 90.000, né? Menos de 1/6. E, para finalizar esse aqui, eu vou agora construir números ímpares. Não, aliás, número par, com 5 algarismos diferentes. Bom, aí aqui já entra numa situação em que há uma briga por um número, que é o seguinte, vamos lá. Vamos colocar os 5 tracinhos aqui. Então, eu quero montar um número par, então esse final é par. 5 opções, acabou, né? Com 5 algarismos diferentes. Ok, então aqui eu não poderia usar o zero, né? Então, vamos lá. Qual foi o algarismo par que eu coloquei aqui no final? O 6? Pode ser? Beleza. Então, 5 opções para o final. E para o começo agora? O zero voltaria a ser opção, né? 3, 6, 9. Então, a gente teria que tirar ele? 8. A questão é, e se eu tivesse deixado o zero aqui no final, ao invés do 6? Se eu tivesse deixado o zero, olha só a cumbuca que você iria entrar. Coloquei o zero lá no final, porque ele é par, né? Aqui, ó. Então eu tenho 9 opções agora. Não tem o zero mais ali como opção. Ou seja, mudou o número. Como mudou essa quantidade, quer dizer que as situações diferentes que você tem, elas não têm o mesmo peso. Elas serão lidadas de maneiras diferentes, por quê? Porque o zero ele é restrição no início e no final. Então, quando isso acontecer, de você ter uma restrição que cai em 2 lugares diferentes, a maneira que eu te sugiro fazer é enumere as diferentes possibilidades e faça uma de cada vez, para que você não erre. Depois, quando você pegar o jeito, aí você já vai podendo contar, né, a quantidade de maneiras diferentes de fazer cada um. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar com o final 0, vou colocar outra com o final 2, ou seja, o final para cada um aqui. Ó. E esses algarismos que eu estou colocando aqui, ó, eles literalmente são os algarismos. Isso aqui é o final desses caras, por isso que eu vou colocar em vermelho. Então, eu não vou multiplicar por eles. É como se aqui fosse uma opção, uma opção, uma opção, uma opção e uma opção. Eu coloquei já, eu fixei esse algarismo aí. Então, o meu produto será nessas 4 vagas aqui, tá bom? Bom, então, como aqui eu já coloquei o zero, eu não corro o risco de escolher ele no começo. Então, tem 9 opções. Depois eu terei 8, depois 7 e depois 6. Depois eu faço essa conta, tá? Como aqui ao final é 2, então eu corro o risco de escolher o zero no começo. Então, eu tiro ele. Porque aqui eu já usei o 2, né? E agora eu tirei o zero para colocar ali em cima. Sei lá, usei o 4, vamos supor. Então, agora eu voltei a ter 8 opções, né? Então, fica 8, 7, 6. E essa situação aqui, ela vai se manter para o final 4, 6 e 8, concorda? Porque eu fixo 4, tiro o zero do começo, volto a ter a opção de usar ele aqui, ou seja, eu vou ter essa mesma conta também nas demais terminações, de 2 a 8. Ó. Então, com a experiência, o que você veria?
você perceberia que você teria essa situação aqui e também essas 4. Tá? Então, você poderia calcular somente uma, colocando 4 opções aqui no final, ó, que eu vou colocar de preto, porque agora eu estou contando a quantidade de possibilidades diferentes ao final. Por quê? Porque todas essas 4 possibilidades, terminando em 2, 4, 6 ou 8, elas têm as mesmas quantidades e chances de acontecer, tá certo? Então, para resolver esse exercício, eu teria essa opção aqui ou essa opção aqui. Então, aqui ó, estou usando o princípio aditivo também, porque eu tenho uma coisa ou outra, e o princípio multiplicativo, né, dentre cada uma dessas situações aqui. Então, beleza, eu vou literalmente somar esses dois resultados aqui. Bom, então vamos lá, 9 vezes 8 é 72, 6 vezes 7, 42. Isso aqui não é vezes zero, hein? Isso aqui é o algarismo zero. Ou 8 vezes 8 é 64, 7 vezes 6 é 42, que vezes 4 dá 168. Então, vamos fazer aqui de cabeça. 72 vezes 42, 3.024. 64 vezes 168, 10.752. Que somado com 3.024 vai dar 52 e 24 é 76, 107 com 30, 137. Não sei se é assim que vocês fazem as contas de vocês, mas eu faço as minhas assim. Certo? Então, existem 13.776 números pares com 5 algarismos diferentes. Veja que deu um pouquinho a mais, né, que os números ímpares com 5 algarismos diferentes, justamente por conta dessa restrição do zero, né? Não tem restrição de ímpar no começo, mas existe restrição de par no começo, que é o zero. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, então, como que a gente trabalha com esse PFC. Existe uma série de exercícios na internet, muito bons. E aqui eu dei apenas uma pincelada para vocês com exercícios assim mais clássicos, né? Que é roupa, emplacamento, montagem de algarismos. Mas existem vários outros exemplos. E se eu fizesse um de cada, o vídeo teria aí, sei lá, umas 10 horas. Tá certo? Então, um abraço para vocês.